no momento, pelo menos nos próximos 15 dias, nós não podemos atender vocês, né? Inclusive aí, né? Inclusive, eu estou trabalhando de casa, né? Nós voltamos aí a trabalhar de casa, pelo menos nesse período. Acho que vai acabar sendo esse mês todo, né? Mas por enquanto nós não estamos podendo atender lá na escola. Outra coisa, pessoal, também que é importantíssima, né? A aula agora, nesse período, né? Como nós estamos tendo aí apenas uma hora, apenas a aula online, ela volta a ser 2 horas. Agora, a partir de hoje, né? Nós vamos fazer aí duas horas, então a aula vai das 8 às 10. Com isso, né? Vocês vão notar que a gente vai escalonar um pouco os exercícios, tá? Então, nós vamos ter vários exercícios aí, vamos escalonar ele. Apesar que hoje, né, nós vamos aí fazer uma revisão, porque semana que vem nós vamos fazer uma avaliaçãozinha, tá? Então, essa semana nós vamos fazer a revisão, semana que vem nós vamos fazer uma provinha, tá? Bom, pessoal, continuando aí, então. Então, pessoal, continuando. Primeiro de tudo, o que foi passado nesse livro para vocês, né? Esse livro nós visamos passar para vocês o uso de imagens vetoriais, principalmente, né? É lógico, pessoal, é de suma importância conhecer o Illustrator, é de suma importância conhecer suas ferramentas, mas mais que tudo isso, o importante é vocês saberem como que o Illustrator funciona, assim, não só o Illustrator, como funciona o uso de imagens vetoriais. Então, como uma imagem vetorial vai te auxiliar? Como trabalhar com vetor vai ser bom para você no dia a dia, tá? Fizemos alguns exercícios. Quem teve acesso às aulas presenciais fez bastante direto no Illustrator. Mas aí, pessoal, uma das coisas que vocês têm que ter noção, e eu tenho falado desde a nossa primeira aula, desde o primeiro dia que nós nos encontramos aqui, desde quando eu comecei a falar sobre Illustrator para vocês, é assim, se você não tem um Illustrator, por exemplo, eu não tenho um computador, né, que tenha o Illustrator, ou só uso o celular, o que eu tenho que fazer? Use qualquer editor de imagens, tá? Qualquer editor de imagens vai poder te auxiliar aí a você trabalhar principalmente em edição. Então, por quê? Porque aí quando eu peço para fazer uma atividade prática, pessoal, você vai conseguir entregar, tá? E quanto mais você fizer trabalhos práticos, mais você vai ter noção, né, de como funciona. Então, quanto mais você trabalhar com atividades práticas, né? Quanto mais você pegar o teu celular ou pegar o seu computador, às vezes não tem o Illustrator, mas tem outro software de edição. Quanto mais você fazer, mais você vai aprender, tá? Então, o ideal é que você faça os exercícios e aí você consegue ir dimensionando melhor, né, o uso do Illustrator. Ou de qualquer outro software de edição também. Quando nós formos trabalhar com Photoshop, é a mesma coisa, tá? Bom, pessoal, uma das coisas que eu falo sempre, o próximo livro nosso é o Photoshop, e aí uma das dúvidas que ficam é quando escolher um e quando escolher o outro, né? Porque,
Tem pessoas que vão chegar e falar, o Photoshop é melhor, tem pessoas que vão falar, o Illustrator é melhor, mas como eu vou saber quando usar um e quando usar o outro? O que eu sempre procuro falar, pessoal, é assim, é para que vocês utilizem o que for melhor para vocês. Então, por exemplo, o Illustrator, ele é para a criação de vetores. Então, o Illustrator ele vai ser voltado para a criação de imagens. Então, você vai pegar uma imagem zerada, tá? E você vai começar a trabalhar com essa imagem zerada. Já o Photoshop, não, você vai pegar uma imagem pronta. Vocês vão notar que a maioria das imagens que nós vamos trabalhar é com imagens prontas e vai editar essa imagem já pronta. Então, a diferença principal é essa. O ideal é usar os dois. Por quê? Porque o Illustrator ele não tem ferramenta de edição de imagem, então ele não tem uma ferramenta específica para melhorar uma imagem, assim como o Photoshop ele não tem boas ferramentas de desenho. Então, por exemplo, se você quiser fazer um desenho dentro do Photoshop, você vai ter extrema dificuldade. Ah, professor, mas não dá para fazer? Dá, lógico que dá. Mas você vai ter mais dificuldade do que se você fosse fazer, do que quando nós vamos fazer dentro do Illustrator, tá? Outra coisa que nós falamos muito é sobre o mercado de criação. Primeiro, como é que ele era, pessoal? Antigamente, as empresas, se você pegar 20 anos atrás, para você, por exemplo, fazer uma propaganda, você tinha que ir atrás de uma agência de propaganda e ela editar toda a sua campanha, né? O que isso acontecia? Tornava o mercado muito caro. Então, fazia com que o mercado de publicidade e propaganda fosse muito caro. Por quê, pessoal? Porque, né, você tinha que contratar uma empresa e você tinha que ter aparelhagens específicas para fazer esse tipo de trabalho. Hoje em dia não é tão difícil assim. Se você tiver os softwares disponíveis, se você tiver uma máquina legal, tiver uma internet bacana, dá para você trabalhar de casa. Aliás, o que eu mais falei para vocês foi com referência a isso. Foi que, atualmente, você pode fazer muitas coisas dentro de casa, né? Você não tem mais aquela obrigatoriedade de ter um lugar específico para trabalhar. Isso ficou muito evidente nesse período que nós estamos passando. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado, por exemplo, nós ficamos 6 meses trabalhando em casa, tá? Então, ficamos 6 meses trabalhando aqui, igual eu estou agora, né? Mas o ano passado nós ficamos bem mais. E outras empresas, outros profissionais, principalmente, que conseguiram se desvencilhar ou conseguiram melhorar o seu trabalho, foi com isso também. Foi saindo ali daquele padrão que ele tinha de trabalho, né? E conseguindo customizar o seu serviço. Aliás, as empresas que conseguiram sair desse período aí difícil, que não foi um período fácil, não está sendo um período fácil, foram empresas que souberam se reinventar. Então, empresas que souberam se reinventar, elas conseguiram sair melhor desse nosso período aí difícil que nós estamos passando, né? Então, é um período muito complicado, ainda não passou, né? Nós ainda estamos passando por isso. Mas vai dar tudo certo, né? Bom, pessoal, outra coisa é se você é fera do Illustrator, se você consegue trabalhar bem com o Illustrator, o que você pode ser? Você pode ser web designer, você pode ser desenvolvedor gráfico, você pode ser trabalhar no mercado de edição, tá? Você pode trabalhar como arte finalista. Hoje tem uma profissão que chama gestor de redes sociais, tá? Tudo isso você pode fazer se você trabalha bem com o Illustrator, tá? E aí, pessoal, geralmente, uma das coisas que dá mais rentabilidade é trabalhar com identidade visual. Já expliquei isso para vocês. Trabalhar com identidade visual
é você fazer tudo que vai ser a cara da empresa. Por exemplo, a empresa que você vai prestar um serviço, ela quer que faça um logo. Uma das coisas que eu falei na sala para vocês, então, eu cheguei a falar lá na sala, é que criar alguma coisa não é em 10 minutos, né? Não é que você vai pegar 10 minutinhos lá do seu dia e vai, ou abrir o Illustrator em 3 comandinhos você vai fazer. Não é assim. Principalmente quem for optar por trabalhar com essa área gráfica, vai perceber que é bem complexo. Tem um monte de coisas que você tem que analisar antes de pensar em criar a identidade visual, tá? Vai uma gama de coisas ali. Aí você vai fazer, primeiro a gente pensa nas cores da empresa, depois cria a logo e depois vai trabalhando em cima dessa logo. E hoje trabalha-se muito com parcerias, né? Hoje tem muita parceria. Isso auxilia bastante, tá? Faz com que assim você consiga exercer o seu trabalho sem que você tenha que ter as ferramentas ou ter principalmente as máquinas, né, que tem, né, que a gente tem ali, que uma gráfica tem, por exemplo, tá? Então auxilia muito aí, né, o nosso dia a dia, né, trabalhar com esse esquema de parceria. Pessoal, o que vocês precisam mais entender? É a diferença entre vetor e bitmap. Vetor, pessoal, é toda e qualquer imagem que não se distorce. Ele é um vetor. Então, esse vetor é você... Só que o vetor você não consegue publicar ele. Então, por exemplo, eu crio uma imagem no Illustrator. Eu vou lá, criei a imagem e vou utilizá-la. Eu consigo usar ela em qualquer trabalho? Não, pessoal. Tá? Você tem que transformar ela em um mapa de bits. Não adianta. Então, por mais que você queira utilizar o vetor, né? Quando você vai finalizar o seu trabalho, você tem que transformar ele num BMP, num bitmap, tá? Pessoal, e como que eu faço para baixar o Illustrator? Então, no próprio site da Adobe, vamos abrir aqui o site da Adobe para vocês darem uma olhada, né? Então, se você clicar aqui, ó, Adobe, lá no seu navegador, Illustrator Download, ele vai abrir o site da Adobe aí, né? Ali, ó. Adobe Illustrator. E lá no site da Adobe, pessoal, você tem 7 dias para uso. Você pode usar ele durante 7 dias para teste, tá? Depois, é lógico, tem uma licença. Quem precisar, de uma versão do Illustrator funcional, eu tenho uma versão, né, que roda normal sem precisar instalar, tá bom? Então, você tem uma versão ali que você consegue instalar ela, tá? E ir usando, e é uma versão gratuita, tá, gente? Só que é o seguinte, ela só vai rodar no PC. Então, quem precisar, né, é só falar e eu mando o link para vocês fazerem o download, tá bom? Bom, tá carregando o site aí, mas aí vai aparecer a opção de download aí, tá? Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Escrevam o que vocês entenderam, por favor. Lembrando que é só me mandar lá no WhatsApp, tá? Vai lá, pessoal.
Vamos continuar? Já deu tempo aí, né, pessoal? Vamos lá. Bom, galera, então, vamos abrir o Illustrator agora para a gente começar a trabalhar com ele. Primeiro de tudo, como é que eu abro o Illustrator? Venho aqui, quem usa o Windows, né? O Windows 10, é só clicar no iniciar e digitar Illustrator. Vem aqui com o mousezinho e clica lá, ele vai abrir, tá? Ele vai começar a abrir. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter noção é o seguinte, o Illustrator ele é bem pesadinho, tá, gente? Ele tem ali... Ele é bem pesado, então tem que ter uma máquina bem legal. Então você tem que ter... se você achar que sua máquina não suporte, quem estiver usando para computador, principalmente, né? Use uma versão um pouco mais antiga. Você tem as outras opções do CC, nós estamos usando o CC 2020, mas tem as outras. Tem versão CS6, que é bem legal também, tá? É só usar uma versão anterior, as ferramentas são similares. É lógico que na 2020 tem um conjunto de ferramentas que não vai ter no CS6, por exemplo, mas grande parte das ferramentas nós podemos utilizar normalmente, tá? Bom, galera, então quando abre, por exemplo, eu acabei de reinstalar o Illustrator na minha máquina, então é a primeira vez que eu estou abrindo. Se você tiver feito alguns trabalhos, ele vai aparecer aqui, nessa tela inicial aí, tá? Aqui do lado é para você criar um novo arquivo, e aqui se você quiser abrir um arquivo que você já tenha feito. Eu não fiz nenhum ainda, né? Não tem nenhum pronto, então ele não vai abrir, tá? Vou clicar em novo, e aí ele vai abrir a tela inicial. Mais uma vez, ele vai me mostrar a tela dos recentes. O que são os itens recentes, pessoal? Alguns que eu tenha feito recentemente, tá? No caso aqui, igual eu expliquei para vocês, não tem nenhum porque, né, eu acabei de reinstalar esse software. Aqui são alguns modelos, você clica na opção de salvo, ele tem alguns modelinhos que você pode ir utilizando, tá? E aí, daqui para frente, pessoal, ele vai ele vai utilizar ali, né, alguns padrões. Alguns são novos, tá? Alguns desses padrões, dessas padronizações são novas, e algumas já são bem antigas. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho arquivos para dispositivos móveis, isso é uma coisa nova, tá? Então, por exemplo, nós vamos usar bastante lá quando for ter aula de marketing digital. Arquivos para web, nós usamos muito em HTML, em CSS, porque ele já tem uns padrões para criação de banner, principalmente, tá? Arquivos para impressão, que são tamanhos de papel, né? Tamanhos de papel que nós usamos comumente. Por exemplo, A4, A3. A folha A4, por exemplo, é a folha de sulfite, tá? Comum que vocês estão acostumados a usar aí. Padrão de filme e vídeo, né? Então, isso aqui também é novo, tá, gente? É bem novo. E arquivo para arte e ilustração, a gente usa para fotos. Tá? Bom, mas vamos supor que eu escolhi o padrão A4 aqui, que é o meu padrão, uma padronização de papel normal. Não é por isso que sou obrigado a usar isso aqui. Se você vier aqui do ladinho, ó, tem os detalhes da pré-definição, e aí eu posso fazer alterações. Por exemplo, aqui é um nome, um pré-nome que você pode usar. É um nome inicial, tá? Bom, esse nome aqui, depois, na hora de salvar, você pode trocá-lo, tá? Não tem problema. Aqui, ó, é o tipo de métrica que você vai usar. Por exemplo, eu gosto de trabalhar, quando é um arquivo para impressão, eu gosto de trabalhar com centímetros. Quando é um arquivo para web, eu gosto de trabalhar com pixels. Num primeiro momento, trabalhe com centímetros, tá?
Por quê? Porque depois, lá em Photoshop, eu vou explicar para vocês o que é um pixel certinho. Às vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, principalmente quando a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre um e outro, tá? Bom, galera, a largura e a altura. Então, quer dizer, não é porque eu escolhi A4 que eu não posso mudar aqui. É só eu clicar, por exemplo, 20 por 20. Fazer um quadrado. Aqui é a orientação, se você quer trabalhar com retrato ou paisagem, né? Ou então, ele basicamente quer dizer em pé ou deitado. O número de pranchetas é o número de arquivos que você vai ter. Vamos falar assim, o número de páginas, tá? O Illustrator, ele deixa você trabalhar com um número maior de páginas. Outra coisa importante se entender tá aqui, ó, é a sangria. A sangria, pessoal, quando a gente trabalhava em gráfica, a sangria ela era muito importante porque para deixar margens. Porque o que acontecia? Vamos supor, por exemplo, que você fosse fazer um cartão, tá? Por exemplo, um cartão de visita. O cartão de visita ele é 9,5 de largura por 5,5 de altura, tá? Aí, você fez esse cartão de visita, você vai você não vai imprimir um por vez, não tem nem lógica. Então, colocava-se vários numa folha, aí dependia da quantidade, vamos supor, por exemplo, quando eu imprimi 100, colocava 10 em cada folha. Quando eu imprimi 1.000, a gente colocava mais, né? A 1.000 ainda não, mas quando eu imprimi 100.000, por exemplo, né, acontecia, tá? A gente colocava uma quantidade maior, usava uma folha A3, por exemplo, e tinha a sangria, que é a margem de corte, para depois poder pôr na guilhotina, tá? Nos casos que não precisa. Outra coisa muito importante é o modo de cores. Lá no Photoshop nós falamos bastante sobre isso, mas vocês precisam entender, tá bom? Modo de cores, ele pode ser CMYK ou ele pode ser RGB. Onde? CMYK, pessoal, é uma cor que você vai utilizar para impressão. Vamos supor que você vai criar um projeto e você vai imprimir ele. Você vai escolher a opção CMYK. Vamos supor que você vai criar um projeto, mas você não vai imprimi-lo. Você vai deixar ele na tela. Você vai escolher a opção RGB, tá? Depois é só clicar em criar. E aí uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: toda a parte em branco é a parte que você vai poder, toda essa parte em branco aqui, ó, que está separada em duas, é a parte que você vai poder utilizar para fazer o seu projeto, tá? Deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Então, ó, esses dois locais aqui você pode utilizar para criar o seu projeto. Aqui, então, como o Illustrator é separado? Uma coisa interessantíssima da gente ver é você verificar o seguinte, pessoal, tanto Illustrator, quanto Photoshop, quanto Premiere, que são softwares da Adobe, eles têm o mesmo sistema de trabalho. Então, como assim o mesmo sistema de trabalho, pessoal? As ferramentas, elas ficam dispostas no mesmo local, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui em cima ficam os menus, tá? Então, são os menus de trabalho, tá? Aqui na lateral esquerda ficam as ferramentas. Então, cada ferramenta aqui. Aqui à sua direita ficam os painéis, tá? Bom, fora isso, quando você escolhe uma ferramenta, embaixo do menu tem a propriedade dessa ferramenta que você escolheu, tá? Então, você pode utilizar ali, utilizar as propriedades, né? Por exemplo, eu vou fazer um retângulo, eu clico aqui, aí aqui vem as propriedades do meu retângulo, né? Por exemplo, aqui, ó, o traçado, né? A espessura da linha, aqui a cor da linha e aqui é o fundo do nosso retângulo, tá? Outra coisa importante entender no Illustrator,
são as ferramentas. Por exemplo, aqui é ferramenta de seleção direta, essa aqui seleciona o objeto inteiro, e aqui é a ferramenta, desculpa, ferramenta de seleção comum, a primeira, e a segunda ferramenta de seleção direta. A ferramenta de seleção direta, você pode selecionar o vértice. Então, você clica aqui, ó, no ponto âncora e arrasta. Se você selecionar um ponto âncora, você vai notar que ele tem dois pedaços específicos. Um é o âncora e o outro é o caminho, que você pode arredondar. Outra coisa, tem outro local que você pode arredondar também. Você pode clicar no ponto âncora e clicar aqui em converter. Tá? Então, esse primeiro grupo de ferramentas aqui, ó, são as ferramentas de seleção. Logo abaixo, nós temos as ferramentas de corte, que é a varinha mágica e o laço. Depois temos o grupo caneta. Como é que o grupo caneta trabalha? Você vai criando um pontinho, ó, e ele vai fazendo a imagem para você, até você finalizar. A ferramenta tipo é a ferramenta de texto, tem duas maneiras de se usar. Uma é você clicando, tá? Então é você clicando ali na ferramenta e ela vai e depois digitando. E outra maneira é você clicar e arrastar, tá? Então eu posso também escolher a ferramenta tipo aqui, ó, clicar e arrastar. Deixa eu só tirar a seleção dela, ó, clique e arrasto. E aí ela vai determinar um espaço de trabalho. Então, nós usamos muito isso para poder para poder assim dimensionar um lugar. Então, quando eu quero dimensionar o lugar que eu vou colocar o meu texto, tá? Eu faço dessa maneira, tá bom? Aqui é o segmento de linha, e aí uma coisa interessante, pessoal, todas as vezes que você precisar, você verificar que aqui no cantinho, ó, tem aí tem uma setinha, se você clicar com o botão direito, vai ter mais ferramentas. Então, esse grupo aqui é o grupo desenho, ó. Nós temos ferramenta de linha, arco, espiral, grade retangular, grade polar. Esse grupo aqui também faz parte do grupo de desenho, nós temos o retângulo, retângulo arredondado, elipse, polígono, a estrela e o clarão. E aqui começam as ferramentas de mão livre. Temos o pincel, as ferramentas de lápis. Aqui é a ferramenta para edição, que é a borracha. E aqui embaixo são ferramentas que nós utilizamos para fazer outros tipos de edição, tá? Então, quando você necessita fazer alguns outros tipos de edição, por exemplo, eu tenho a ferramenta aqui, ó, essa ferramenta de transformação livre, que você pode pegar um objeto e transformar de maneira manual. Pessoal, vamos fazer um outro exercício aí. Eu quero que vocês criem um cartaz de propaganda do curso de vocês. Então, aí vocês criam da maneira que vocês acharem melhor. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês tentarem aí. Vai lá, pessoal. Lembrando que vocês podem usar qualquer software de edição, por exemplo, no seu próprio smartphone, deve ter quem estiver usando smartphone. Quem estiver usando computador, procura um do computador, tá? É só usar qualquer um, é só para a gente ter a ideia. Vai lá, pessoal.
Vamos continuar, pessoal? Bom, vamos lá então. Então, galera, uma das coisas que aí tem que ter um entendimento, né? É assim, quando vocês forem fazer um cartaz, alguma coisa relacionada à área de propaganda, procure sempre uma imagem, né, para beneficiar aí, para que vocês possam ter um melhor entendimento. É bem bacana, né, achar uma imagem, por exemplo, igual eu mandei o logo da escola, né, vai auxiliar vocês, auxiliar muito o trabalho de vocês, tá? Bom, galera, outra coisa importantíssima é a criação de logomarcas, né? E assim, o que é uma logomarca? Primeiro de tudo, uma logomarca, ela é o que representa a empresa. Então, por exemplo, é o que vai representar a empresa. Por exemplo, vou citar um exemplo simples, tá? Vou pegar aqui, ó, o da escola. Aqui, vou inserir. Tá, imagens. Aqui. Por exemplo, esse aqui, ó, é a logo da escola, tá? Criar uma logomarca não é fácil, pessoal. Não é tão simples assim como a gente pensa. Mas requer todo... Geralmente, quando as empresas de marketing elas vão criar uma logomarca, elas pensam em várias coisas, né? Pensam em várias ações, como, por exemplo, igual no nosso caso aqui, a cor, né? A cor da escola, como eram os primeiros, né? E aí, galera, é, e aí vem toda uma estrutura. Bom, e que ferramenta que eu uso aqui dentro, é, aqui dentro do meu Illustrator? Então, é uma ferramenta muito legal, ela chama Pet Finder. Vou usar aqui para vocês verem. Ó. Criar aqui uma elipse vermelha. Deixa eu tirar a seleção, vou criar uma verde. Bom, para que serve o Pet Finder? Pet Finder ele vai pegar duas imagens e ele vai tirar, é, ele vai unir, ele vai criar ações, né, aqui dentro. Então, por exemplo, selecionei os dois, eu venho aqui, ó, janela, Pet Finder. Aí aqui, ó, no painel, eu posso vir aqui, ó, e cortar. Eu posso vir mesclar os dois, tirar o centro, ó, tá? Vamos usar, por exemplo, aqui a opção do cortar. Cortei, aí eu posso ir duplicando esse objeto, pego o seguro Alt e clico e arrasto, ele vai duplicando. Aí eu posso criar uma logomarca semelhante à do livro de vocês. Olha lá. A gente vai posicionando aí. Então, vai muito do que vocês querem, né? Então, vai muito do que você quer fazer na sua área de edição e criação, tá? A gente pode dar uma diminuída aqui para ficar mais bonitinho. E você pode ir formar um objeto. Geralmente, as empresas formam por letras e assim por diante, tá? Pessoal, vamos para o nosso próximo exercício, que eu quero que vocês façam agora.
vocês vão criar um logo para a empresa que vocês quiserem. Tá? Então, vocês podem criar uma empresa fictícia, imaginar uma, mas vocês vão criar uma logomarca. Tá bom? Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal? Então, galera, então hoje a gente procurou fazer a revisão de conteúdo. Semana que vem nós vamos fazer uma pequena avaliação desse conteúdo, então é bem tranquila, é mais para verificar como é que vocês foram no módulo, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo. Só vou deixar só um exercício para vocês irem fazendo, que é criar um convite sobre o que vocês quiserem aí. Aí por hoje é só, tá, pessoal? Por hoje a gente vai parando. Semana que vem nós retornamos, tá? Então, pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.